Estamos de volta com a Amazônia em Debate de hoje, falando a respeito do HPV. E nós estamos numa semana intensa de orientações, prevenção e falando um pouco mais a respeito dessa doença que precisa sim ser falada, porque muitas pessoas têm vergonha, têm medo de ir ao médico, medo de fazer exames rotineiros, justamente para não detectar nada, né, doutor? Ainda existe esse tabu. Infelizmente existe e é muito comum. A gente pode achar, não, isso não existe mais, em pleno século XXI não existe. É um tabu que existe. Aí vem um apelo, principalmente para os pais, para as mães, conversar sobre o assunto. As diretoras de escola estão nos assistindo, fazer campanhas na escola de conscientização. Falar de HPV não significa que você vai transformar o filho, ou então a filha, vai estimular a atividade sexual. Não é isso. Você vai conscientizar esses jovens, esses meninos, essas meninas. É muito importante falar do assunto, não esconder. Eu acho que a escola tem um papel fundamental, o núcleo familiar tem um papel fundamental nisso aí, de conscientização. E sem dúvida nenhuma, a imprensa, televisionada, escrita, falar sobre o assunto. Temos que terminar com esse tabu que existe de falar de sexo, de doenças sexualmente transmitidas e, atualmente, do HPV. Porque muitas vezes a gente não tem essa facilidade, uma orientação dentro de casa, mas aí a gente consegue encontrar na escola se isso for discutido. A gente falou no bloco anterior a respeito do preventivo, de quanto em quanto tempo a mulher deve fazer esse exame? Após a primeira relação, deve se iniciar após a primeira relação sexual, estima-se pelo menos uma vez ao ano, mas isso é uma coisa muito de paciente para paciente, né? Então tem pacientes que podem ter um espaço de tempo menor, tem pacientes que podem levar um espaço de tempo maior. Então é importante sim, após a primeira relação sexual, procurar o ginecologista, conversar com ele e aí sim saber a sequência, a frequência correta de se realizar os preventivos, realizar os outros exames que são necessários para uma boa saúde. No caso das mulheres tem o preventivo e no caso dos homens, que os casos também estão crescendo cada vez mais. No caso dos homens, e o urologista, né, para poder fazer todos os exames necessários, também avaliar a região peniana, região da glande, para ver se tem alguma verruga, alguma alteração que possa chamar a atenção. Lembrando também que nós temos uma alta incidência de câncer de pênis, né, na região da Amazonas. E essa, na maior parte dos casos, você está tendo amputações do órgão. Então, são lesõezinhas que começam de forma muito incipiente e vão crescendo. Então, por isso também é importante, caso o menino note, então o rapaz note alguma alteração na região peniana, que procure o médico, que converse com ele, mostre, para que se faça os exames necessários. No caso dos meninos, além da lesão, existem outros sintomas que acompanham essa lesão, essa verruga? Pode ter coceira, pode ter secreção, né? Porque tem várias doenças sexualmente transmissíveis, não só o HPV. Então, por isso é importante você ir sim ao urologista, que possa avaliar, com o clínico, se não tiver acesso fácil ao urologista, que possa avaliar e tomar medidas que devem ser tomadas nessa situação. Muito se fala sobre o câncer de próstata, mas pouco se fala sobre o câncer de pênis com essa nomenclatura, né? Aí volta o seu tabu de novo, né? Próstata se fala, se discute muito, inclusive na imprensa, mas pouco se fala. Tem até um mês dedicado, né? Sim, Novembro Azul. Então, outro tabu que eu acho que tem que ser quebrado. Mais uma vez, núcleo familiar, imprensa, escolas, né? Escola eu acho que pode ser um grande local. Pode-se tentar criar, junto com a Secretaria de Saúde, junto com a Secretaria de Educação, campanhas, né? Vai uma dica, campanhas para que conscientize esses adolescentes. Porque às vezes o adolescente pode ser quem vai levar a informação para a família, né? O jovem, a criança, o adolescente, sendo informado daquilo, vai ser um propagador, né? Hoje a gente tem que ter as redes sociais, não podemos esquecer disso. Então, propagador dessa ideia, saber quais são os sintomas, isso é muito importante. Agora,
algo que veio para nos ajudar foi a respeito da vacinação, que ampliaram o público para meninos. A gente teve uma época que a gente estava discutindo muito para as meninas, e os meninos, como é que ficam? E ampliaram esse público, uma gama maior, então, aí, de meninos podem entrar para tomar essa vacina. E a gente falou, inclusive, no bloco anterior, que as vacinas estão estragando, sendo deixadas lá nos postos de saúde. Por quê, doutor? Isso primeiro, os meninos entraram, realmente tem que tomar a vacina, né? Nós estamos falando de câncer de pênis, falando de câncer de canal anal, e também ele pode transmitir o HPV, né? De um ato sexual. Foi uma conquista, né? Foi uma conquista importantíssima isso, sabe? Eu acho que você tem que vacinar. Vacinar é importantíssimo. Eu acho que, mais uma vez, quem fala para você pai, quem fala para você mãe, atendo toda semana jovens, meninas com câncer avançado de câncer de colo de útero. Atendo meninos, jovens, uma idade um pouquinho mais avançada que essas meninas, mas com câncer de pênis. E você tem uma vacina que ajuda a prevenir. A vacina não vai resolver tudo. A vacina não vai resolver todos esses problemas, mas ela tem um papel fundamental. E vacinar é muito importante. E você tem uma dificuldade. Nós estamos passando por um momento no nosso país, né? Um problema político, econômico, que só está todo mundo sabendo. E você ter um Estado, um governo, que disponibiliza vacinas, e essas vacinas estão perdendo a validade porque as pessoas não estão indo se vacinar, é o que nós temos que repensar. Nós temos que discutir isso enquanto comunidade. O que nós queremos para esses nossos meninos, para essas nossas meninas? Será que daqui a 10, 15, 20 anos vamos estar com a mesma realidade que temos hoje? A vacina não vai resolver o problema hoje, mas essa vacina vai resolver o problema de médio e longo prazo. Para que no futuro a gente fale, no passado Manaus tinha esse alto índice e não tem mais. Porque a sociedade se uniu como um todo para vacinar, exigir do poder público também. E foi uma conquista. Nós temos que fazer isso. Tem que ter essa vacina. Doutor, a gente vai continuar falando sobre essa prevenção, essa maneira de prevenir, que é através da vacina, no próximo bloco. Para você de casa, não saia daí, nós voltamos já.